Bom, se não tivéssemos manifestação, esse seria o momento para discutir o que teremos pela frente, né? Afinal de contas, tivemos eleição, o presidente Lula foi eleito, o presidente Bolsonaro perdeu, é assim que funciona a democracia. Só que o presidente eleito começou com um discurso que é o discurso de tentar unir o país, algo que a gente está vendo na prática, antes mesmo de tomar posse, que não vai ser absolutamente nada fácil, né? O Brasil saiu das eleições mais duras, mais apertadas de sua história. Renato, dá para acreditar nesse discurso? A gente viu algo muito parecido aqui quando o Biden tomou posse nos Estados Unidos, depois de uma eleição bastante dura com o ex-presidente Donald Trump, e o país continua absolutamente dividido, os Estados Unidos não estão nada unidos, né? Dá para imaginar que é possível você ver isso no futuro breve no Brasil, depois de uma eleição tão dura como essa? Bom dia, Renato. Bom dia, Barão, Gabi, bom dia a todo mundo da Band News. Acho que, fazendo um paralelo com os Estados Unidos, que você conhece bem aí, Barão, talvez faça sentido voltar a uma eleição anterior. No caso dos Estados Unidos, voltar ao que foi a derrota do Partido Democrata para Donald Trump e aquela fala bastante forte do presidente Obama ao se dirigir para a nação, falando que na democracia é assim, que todos batalham para tentar convencer o maior número de pessoas das suas ideias, e que se você não consegue isso durante o processo eleitoral, você volta para casa, respira, refaz as suas estratégias e na próxima eleição tenta convencer um número maior de pessoas. Esse foi um dos discursos históricos que Obama fez nos Estados Unidos, logo após a derrota de Hillary Clinton. Por coincidência, ele fez esse discurso com Biden, então vice-presidente dos Estados Unidos, atrás dele. 4 anos depois, Biden ganha a eleição e o presidente Donald Trump não reconhece a sua derrota e faz ações como a do Capitólio. Aqui no Brasil, nós tivemos, quando o Fernando Haddad foi derrotado, uma mensagem muito clara, aceitando a sua derrota e desejando boa sorte ao presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro perde a eleição e repete Donald Trump, e não Barack Obama na sua primeira fala à nação. Aliás, isso já poderia ser imaginado, Barão, na medida em que a primeira fala que Bolsonaro fez quando foi eleito chegou a hora da maioria se curvar, da minoria se curvar para a maioria. Diferente da fala do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que fala que irá governar para todos. O que fica claro, que não será fácil essa tarefa, na medida em que a lógica de polarização acaba afastando aí os diversos segmentos da população brasileira que, com uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos, preferiu Lula a Bolsonaro para conduzir o país nos próximos 4 anos. Fala aí, Gabi. Ia perguntar de perspectivas, Renato. Bom, agora olhando para o futuro, essa tentativa aí de união parece que ainda é uma coisa distante do nosso horizonte, né? Pelo que a gente está vendo nesse momento, pela reação das pessoas, pelas demandas antidemocráticas das pessoas que estão fazendo manifestações e bloqueios ilegais pelo país. Como é que a gente pode olhar para o futuro? Qual é a nossa perspectiva? Gabi, super bacana essa questão e talvez a primeira coisa que a gente precisa entender é que essas pessoas que estão ilegalmente bloqueando as rodovias, nem de perto representam a maior parcela dos 58 milhões de brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro. Nós não temos 58 milhões de brasileiros que defendem a ilegalidade, que são contra o resultado das urnas ou são contra o Estado democrático de direito. Da mesma forma que nós não temos 58 milhões de brasileiros que relativizam racismo, 58 milhões de brasileiros que não respeitam as mulheres ou que negam a importância da vacina no combate à pandemia.
Entender isso é fundamental para os discursos de reconciliação nacional. É muito importante que o presidente eleito não esqueça nunca o desafio de um estadista de liderar para todos. Em vários outros cenários, Gabi, nós estamos avançando, nós tivemos um reconhecimento internacional muito grande do resultado das urnas no Brasil. Isso vai facilitar com que os grandes investimentos internacionais, que muito mais interessados se um governo é de esquerda ou direita, estão interessados na estabilidade política, na garantia dos seus contratos. Então, todos esses governos terem felicitado a eleição de Lula vai facilitar os negócios internacionais no Brasil. Nós temos parte considerável aqui do grande empresariado, do sistema financeiro que defende a democracia. Mesmo um dos maiores defensores de Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, abrindo o Congresso Nacional para o diálogo. Acho que nós temos todas as condições dadas para uma construção de consenso. Se nós não acharmos que esse grupo, que é extremamente minoritário, representa o total dos 58 milhões de brasileiros que democraticamente votaram em Jair Bolsonaro. Entender que o Brasil tem muito mais coisas que unem do que o separa é o caminho certeiro para a retomada da democracia no nosso país, para a consolidação ainda maior da democracia do nosso país, da retomada econômica, da geração de empregos, do ressurgimento daquela velha classe média brasileira que já foi nova um dia no começo da minha carreira e que nós já conversamos tanto aqui na Band News FM. Boa. Renato, na semana que vem a gente volta a conversar. Um grande abraço para você. Até a próxima. Um grande abraço, Barão. Um grande abraço, Gabi. Mas eu queria deixar uma dica muito rápida, Barão, para resolver esse problema das estradas. Aliás, eu estou com essa camisa branca da seleção brasileira, que representa muito a paz. A minha recomendação é que a CBF seja acionada pelo Supremo Tribunal Federal, que a CBF ofereça uma vaga na Libertadores da América para a torcida organizada que mais rapidamente acabar com os bloqueios nas estradas. Eu tenho certeza que isso vai ser muito mais eficaz do que as estratégias da Polícia Rodoviária Federal. Até a próxima, Barão. Um abraço, valeu, Renato. Boa semana.